Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo. O assunto Fórmula Indy, depois de uma longa pausa, né, das férias, né, por causa das Olimpíadas. Agora nós vamos para as rodadas finais, né, da temporada. São 5 corridas, né, nesse final, em 4 semanas consecutivas. Nesse final de semana nós tivemos o que é chamado, né, de Grande Prêmio de Santo Luz, mas o nome do autódromo, né, Bomarito Automotive, né? E nós tivemos uma corrida muito interessante, muito legal, muito disputada, 260 voltas com muita adrenalina, né? Largadas e relargadas bem movimentadas, né? E com alguns casos, né? Alguns incidentes, né? Vamos passar primeiramente por alguns incidentes que ocorreram, que logo na volta 7 nós tivemos a Carter Leg com o Carpenter, né? Que os dois se envolveram em um acidente. Leg acertou Carpenter e Leg abandonou na hora. Carpenter continuou, mas com a corrida totalmente comprometida, né? Nós tivemos Paul Ward na volta 42 tendo problemas mecânicos, o motor dele não aguentou, né? E ele abandonou, basicamente dando adeus ao campeonato. O piloto mexicano com mais um problema com a McLaren, isso vem atrapalhando. O piloto poderia disputar o título, né, até o fim, mas ficou complicado agora. Está mais ali de 90 pontos, né? A gente vai ver depois na tabela do campeonato, mas ficou agora muitos pontos atrás do Palou, faltando muito poucas corridas, né? Tivemos o Kyle Simpson batendo no muro e abandonando na volta 84 e basicamente coroando, né, um ano complicado, um ano ruim para ele. E é um piloto que, para mim, pouca chance de voltar para Ganassi para o ano que vem, né? Me surpreenderia e me surpreenderia até negativamente caso ele volte a ter o carro da Chip Ganassi, uma equipe tão grande, né? Na Fórmula Indy, mas é assim, né? Não está rendendo. Para mim é uma grande decepção. Na verdade, não é decepção porque eu não esperava muito, né? Tanto que tem algumas pessoas que consideram até ele, o resultado dele bom, mas para mim, assim, Palma Ganassi está abaixo da média. Tivemos Marcus Ericsson, que vinha fazendo uma corrida interessante, mas ele na volta 151 abandonou, né? Teve problemas, vinha fazendo uma estratégia diferente ali de estender parou no pace car, né, um dos pace car na prova, mas aí ele, na volta 151 ele acabou abandonando. Graham Rahal também abandonou, né, no caso da volta 161, teve problemas, né, e basicamente também foi uma corrida que a gente vê com muitos abandonos, né? Alguns por contato, outros por problemas mecânicos, né? Esse motor híbrido aí, estamos, né, no período de adaptação, então é normal acontecer alguns problemas, né, nos carros. Então, sobre isso, é a fase ali de adaptação e é normal. E ao longo do tempo, esses abandonos por problemas nos motores e tal devem diminuir. Kyle Kirkwood abandonou na volta 207, ele bateu no muro e não pôde continuar mais, né, na corrida. Aí nós tivemos David Malucas, que bateu na volta 238, faltando ali 22, né, 22 voltas para o final. Ele teve contato com o Will Power e, na verdade, o Malucas foi ultrapassar o Power, que estava numa estratégia diferente, né, tanto Power como o Malucas. E Malucas foi por dentro, na minha visão, foi arriscar, sendo que ele ficou espremido com o retardatário que estava na frente. Power também deu uma espremida nele, né, que basicamente o Malucas não ficou sem espaço para fazer a manobra. E o Malucas acabou perdendo a aderência, rodou e foi no muro. O Power continuou, né, mas o Will Power, né, ia ter o problema com o carro. Na minha visão, né, o toque entre o Power e o Malucas foi toque de corrida, tá? Não acho nada demais. Contudo,
Na minha visão, se fosse para achar um cara mais responsável, para mim seria o Paulo, que poderia tomar ali mais um cuidado, né? De tentar não envolver um contato, mas para mim um lance normal de corrida. E aí nós tivemos um toque entre Power e Rossi na volta 250, né? Faltando ali basicamente 10 voltas para o final, numa relargada. Newgarden ele deixou para acelerar no último momento, né? Nisso fez ali um engarrafamento com Rossi e Power, e o Rossi que estava logo atrás do Power, né? Se eu não me engano, o Power estava em quarto, o Rossi estava em quinto, né? Naquele momento, o Rossi ele acerta a traseira do Power, né, antes após a curva 4 ali na reta principal, e aí o Rossi e o Power vão direto para o muro após o contato por conta, né, da batida. E esse leva também o Grosjean, que acaba também batendo, mas ele até volta para a corrida, o Grosjean, volta ali em 16º e consegue ali terminar pelo menos a prova, né? Jack Harvey também, se eu não me engano, com a batida tem que abandonar, né? Termina ali com 249 voltas completadas, porque basicamente bateu e quem ficou mais atrás ali teve o caos para tentar desviar. Alguns desviaram, outros não, né? E Power acabou sendo um grande prejudicado, fica muito atrás no campeonato com esse resultado. Power vinha fazendo uma grande prova, certo? Liderou a maior parte da corrida, liderou 117 voltas. Ele tinha um grande desempenho, tudo para fazer ali 54 pontos. Fez uma estratégia diferente após o pace car aqui, né, do Kyle Kirkwood, né, da volta 37. Ele fez uma estratégia diferente, fez uma estratégia de continuar na pista, enquanto McLaughlin e o Newgarden, que estava logo atrás, né, naquele momento, eles optaram por continuar, né, aliás, o Powell optou por parar e o McLaughlin e o Newgarden optaram por continuar, sendo que o Powell, por parar, né, naquele momento, voltou ali mais atrás, né, ali no meio do pelotão, porém podendo acelerar tudo, e ele estava acelerando tudo, estava ultrapassando, e aí aquela batida com o Malucas acabou mudando tudo, e já dificultou um pouco a situação de vitória, porque propiciou aquela bandeira amarela, o McLaughlin e o Newgarden de poderem parar, né? E ele que já estava em terceiro, né, na corrida, aliás, já estava em quarto, desculpa, terceiro naquele momento era o Colton Herta, né? E aí com essa batida, com esse abandono, faz muito poucos pontos, né? Faz apenas 15 pontos e vê o Palu aumentando ainda mais a vantagem. O Pietro fez uma boa prova, mas ficou ali em 14º, pelo menos se colocou ali no top 15. É bom ali para colocar o carro ali no Leader Circle. Conor Daly, né, acabou fazendo, apesar de todos os contratempos, né, fez ali uma boa prova, ficou em 13º, somou ali bons pontos para o carro e possivelmente agora, né, o carro 78 dá uma respirada, certo? Stingray Robb fez uma bela prova também, assim, né? Foi uma prova que ele não se comprometeu, né? Saiu das confusões e conseguiu somar ali 23 pontos para o carro 41, dali dando esperança também para o carro ficar entre os 22 melhores, né? Do mais, nós tivemos Alex Palou, que fez uma bela corrida de recuperação. Ele saiu da 16ª posição, terminou em quarto. Para o campeonato foi muito bom, fez 32 pontos. Ele aumentou a vantagem para praticamente todos os grandes rivais do campeonato, para o Herta, para o Power, para o Ward, né? Todos eles, o Paulo acabou somando mais pontos com essa regularidade. O Paulo veio fazendo uma corrida meio tímida, o carro da Ganassi parecia que não tinha tanto desempenho,
mas o Palou soube sair de praticamente todas as confusões da prova, não se envolveu em nenhum contato e ele foi basicamente premiado por isso com o quarto lugar. Lundqvist fez também uma grande prova, saiu de 18º, foi para terceiro na estratégia ali no final. Ele se deu muito bem, pôde acelerar tudo e isso foi recompensado, né? Ter ali os pneus novos e ter também o combustível suficiente para acelerar tudo no final. Foi o recompensatório, o piloto ficou ali em terceiro. Com o Torreta também eu vou deixar um destaque positivo para ele. Ele vinha para fazer boas voltas, né, na classificação para ficar ali no top 3, né, mas aí teve um erro na segunda volta, né, da classificação. Acabou largando de 25º e ele recuperou até terminar em quinto. Ele poderia, na última largada ele estava em terceiro, mas estava no limite, certo? Mesmo assim ele segurou o ataque do Palou. Depois ele deu uma fechada no Lundqvist, mais do Lundqvist, né? Acabou passando ele e assim ele foi punido com a perda de uma posição, né? Por conta da fechada ali na ultrapassagem do Lundqvist. Ele que terminou em quarto, né? Ele foi o quarto a ultrapassar ali a chegada, mas perdeu uma posição. E isso ele perdeu ali uns pontinhos importantes, né? O, nisso, né? Ele poderia ter feito 2 pontos a mais em relação ao Palou. Ele acabou fazendo 2 pontos a menos nessa corrida em relação ao Palou e vê a diferença dele aumentando, né? Que agora está em quase 60. E a gente vai falar agora do Scott McLaughlin, que fez também uma corrida bem consistente, liderou 67 voltas, mas faltou um detalhezinho para vencer, né? Ele não conseguiu segurar o ataque do Newgarden no final, Newgarden que fez o ataque no final e ainda abriu ali um segundo, 1.7, 1.8 no final e sacramentou a vitória. O McLaughlin ficou ali mais uma vez segundo. Fez um ponto ali interessante que deixa uma situação de campeonato ali um pouco possível, mas a distância está muito grande para o Palu, então acho muito difícil. E o Newgarden foi o grande vencedor, liderou apenas 17 voltas, né, ficou boa parte do tempo ali muito mais comboiando, né, em quarto, terceiro lugar, em quinta às vezes, mas no momento final soube fazer as escolhas certas de estratégia e soube sair das confusões, né, e venceu. Apesar de que a situação da Penske, né, como equipe, não está tão legal. O Power culpou muito mais o, o Newgarden do que o Rossi pelo incidente, porque na visão dele o Newgarden ele ficou freando demais na relargada e isso fez o efeito sanfona com os demais carros, né? O próprio McLaughlin também meio que ficou ali meio descontente, né? Com o Newgarden. O Hertha também me reclamou com o Newgarden, então foi uma situação que ele acabou até meio que vilanizado, apesar da vitória, né? Seria uma vitória para meio que apagar um karma, né? Apagar uma situação negativa durante um ano. Ele é o vencedor da Indy 500, mas ele teve muitos erros, muitas falhas durante um ano que praticamente tirou ele da chance de título, né? E aí o piloto, né, americano agora venceu essa corrida de forma heróica, lembrando que ele por volta ali da volta 200, né, no momento ali da volta 200, o Newgarden ele cometeu ali um erro, ele ia bater no muro, mas ele deu uma salvada linda, espetacular, voltou para a corrida, né, ali bem, ali não perdeu posições, voltou ali em quarto, mesmo com aquele erro ali, e mesmo assim ainda venceu a corrida, né? Fazendo um grande resultado. E uma vitória que seria memorável para o piloto americano e ele acaba sendo meio que vilanizado, né? Polêmica. Eu achei um pouco exagerada a situação dele, mas é aquela questão, né? Cada piloto está olhando o seu, está olhando o seu resultado. Né? E se a gente for ver o campeonato, o Palou ele acabou aumentando a diferença para o líder. A diferença basicamente agora é de 59 pontos em relação ao Paul Torreta, que assume a segunda posição, né?
A gente vê que o Scott Dixon está ali quase a 65 pontos, né? Enquanto o Power está 66 pontos atrás, muito pontos, basicamente. McLaughlin está 73, Pato Ward praticamente 100, 98 pontos atrás. Então, assim, a situação do Pato já é praticamente descartável para o campeonato. McLaughlin ainda tem chance, mas é muito difícil, né? E o único assim que para mim tem condições ali de brigar com o Palu é o Colton Herta, mas o Colton Herta também não é um piloto considerado muito forte de oval, né? Então fica uma situação meio complicada, né? De alguém bater o Palu que caminha forte para um tricampeonato, segundo dele em sequência, né? Um piloto jovem, né? 27 anos, já chegou ao terceiro título. Isso é uma amostra que tem tudo para ser assim, uma das grandes lendas mesmo da categoria, certo? E a próxima corrida já é no próximo final de semana, certo? É em Portland. Para mim é uma corrida muito importante. Se o Paulo fizer um grande resultado, praticamente assim, se vencer ou ficar em segundo, praticamente sacramento o título, ficaria muito difícil de tirar esse título dele, certo? E é isso que vamos aguardar, vamos ver. Normalmente Portland é uma prova assim interessante muito pelas estratégias, certo? Uma prova de estratégia, uma prova de consistência. E nós vamos ver isso, vamos ver se a Chip Ganassi, né, se a Chip Ganassi mostra uma força maior nesse circuito. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, né? Compartilha. Se tiver algo a acrescentar, deixe aí nos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.